Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 4 ações extremamente baratas na Bolsa de Valores, pessoal. Ou seja, 4 ações de empresas que podem proporcionar um retorno excepcional, porque elas estão muito baratas, têm uma grande probabilidade de valorização forte e ainda de pagar excelentes dividendos para você que busca renda passiva na sua carteira. E uma dessas ações que eu vou citar para vocês pode pagar um dividendo acima de 60% e ter uma probabilidade de valorização acima de 100% também. Imagina só qual é essa joia rara, por isso que fiquem comigo até o final deste vídeo para saber qual é a ação que tem mais potencial de entregar um excelente retorno. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos garantir a sua inscrição, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito aí no engajamento. E também ative o sininho para receber novos vídeos aqui que este canal for produzir, até porque agora estamos tendo aí 3 vídeos por dia, pessoal. E já vão comentando aqui embaixo se vocês detêm alguma dessas ações que eu vou falar aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, antes de falarmos sobre as ações, realmente aqui o Ibovespa não para de cair, né, pessoal? Uma queda de 4,83% na ótica mensal e na ótica anual 9,35%. Realmente aqui o pessimismo está se alastrando aqui na economia brasileira, principalmente por quê? Por saída de capital estrangeiro, que está muito pessimista com a economia brasileira, porque a inflação não para de aumentar, o rombo nas contas públicas do governo federal, devido ao déficit fiscal, está extremamente elevado e o Banco Central está tendo de aumentar a taxa Selic para desestimular o consumo e equilibrar a inflação. E isso gera o quê? Pressão nas ações, pressão nos ativos de risco. E para quem tem aí visão de médio a longo prazo, né, consegue ter retornos bem acima da média, comprando nesses momentos em que a economia brasileira está passando por essas turbulências. Porque a história, ela rima e chega a repetir várias e várias vezes, né? Perceba que aqui o Ibovespa ele sempre teve uma tendência altista, portanto com várias volatilidades no seu percurso. Grande queda aqui na crise de 2008, depois recuperou, aí teve aqui uma grande queda na época do governo Dilma, depois subiu aqui fortemente, tá? A bolsa saiu aqui, ó, de 43 mil pontos para essa faixa de 115 mil pontos, uma alta de 200% no período, inclusive uma alta aqui nos últimos 4 anos, tá? Aí depois teve pandemia, a bolsa subiu forte depois da pandemia, e agora estamos repetindo aqui o mesmo cenário, tá? Bolsa aqui desabando, por quê? Por conta aí dos riscos fiscais que o governo tem apresentado, tá? E, consequentemente, isso proporciona pra gente uma expectativa ali de crescimento bastante interessante, comprando ações baratas a um patamar de preço que ninguém quer comprar, tá? Por isso, você como investidor tem que ficar aí de olho nas oportunidades que o mercado te oferece. Bom, a primeira ação aqui dessa lista, que eu acredito que está extremamente barata e tem tanto o potencial de valorização como de bons pagamentos de dividendos, é o Banco do Brasil. Não é à toa que o Banco do Brasil, ele representa hoje a top ação aqui da minha carteira. 79,78% da minha carteira está alocado em ações aí do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, pessoal, é uma empresa excelente aqui em termos de rentabilidade, tá? Se nós pegarmos a nossa querida calculadora, já olhando aqui para os números, o banco tem números muito satisfatórios, né? Uma boa margem líquida, possui uma boa margem bruta, o banco detém ali também um bom ROI, acima ali de 16%, tá? Inclusive esse ROI aqui está desatualizado, até porque o ROI projetivo do banco está muito barato. Se a gente pegar o lucro líquido que o Banco do Brasil espera para o próximo ano, para este ano pelo menos aqui corrente, e dividirmos ali pelo patrimônio líquido do Banco do Brasil, que está a 180 bilhões, temos um ROI ali de 20,5% aí projetivo para 2025 e 2024. Consequentemente, o ROI de Banco do Brasil está extremamente elevado neste, no caso aqui, né, neste valor aqui de 20%, como a gente viu na calculadora.
O banco tem crescido 11% ao ano, então, por números, o Banco do Brasil está muito saudável, tá? Crescimentos redondos de lucro. É um banco que pode proporcionar um excelente pagamento de proventos, mas agora que a ação veio a desabar aí 20%, ele começou a ficar numa região de preços muito interessante, tá? Porque vejam só, a perspectiva é de um lucro de 37 bilhões, se a gente subtrair pela quantidade de ações aqui do Banco do Brasil, podemos esperar 6,45 ali, né, de LPA. 6,45 de LPA, pessoal, multiplicado por um payout de 42%, podemos esperar 2,70 por cada ação de Banco do Brasil, que dividido ali pela cotação que ele está agora de 24,17, isso nos dá 11,2% de yield neste patamar de preço, tá? E ainda colocando aqui a lógica do preço teto no Banco do Brasil, podemos esperar, né, um preço teto de R$30, que dividido ali pelo preço atual de 24,17, temos 24,1% de margem de segurança, tá? Fora que o banco está abaixo do valor patrimonial, então ele tem potencial sim de valorização forte, tá? Considerando aqui a cotação que ele está agora, ele poderia se valorizar ali 30,77% para chegar ao seu mínimo de valor de patrimônio, tá? E ainda por cima, pelo banco ter um valor de mercado de 139 bilhões na Bolsa de Valores, hoje a gente pode tirar uma relação preço-lucro de 3,75 vezes, que fica muito abaixo da sua média histórica, ali de 6,36, tá? Então, para o Banco do Brasil hoje ser cotado pela média histórica dele, não seria nada irreal ver o banco ali com o valor de mercado pelo menos o dobro, tá? 235 bilhões, subtraído pela quantidade de ações, poderíamos ter fácil uma cotação de R$41, tá? O que implicaria ali um potencial de valorização forte frente à cotação atual de 70,33%, tá? Então tem potencial de valorização e ainda por cima de repassar excelentes proventos. E jogando aqui, apelando, né? Jogando aqui a precificação justa de Benjamin Graham no banco, podemos esperar, né? Com o LPA, com o VPA atual, um preço justo de R$67, que sobre a cotação atual nos dá um potencial de valorização de 180%, pessoal. Então perceba que Banco do Brasil hoje sim é a primeira ação, ao meu ver, que está muito barata e está dentro aí do setor bancário. Segunda ação dessa lista, Banco Banrisul. Pessoal, o Banrisul, o caso dele já é um pouco diferente do Banco do Brasil. Primeiro, porque ele já é um banco small, né? Apelidado ali de Banco Small Cap. Portanto, o Rio Grande do Sul vai ficar extremamente barato, principalmente devido à crise climática que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Perceba que a cotação do banco veio ali do patamar de 15 para essa faixa de 10 e 20, tá? E a expectativa é que o banco está extremamente descontado, por mais que seja um banco que não reporta números tão satisfatórios, tá? Perceba que o ROI do Banco Banrisul é baixo, né? Realmente aqui o retorno sobre ativos não é muito satisfatório. O crescimento de lucros aqui do banco foi negativo no período, perdeu para a inflação, mas todo ativo tem seu preço. Eu acho que o Banco Banrisul nesse preço pode ser sim uma oportunidade tanto para quem visa uma recuperação nos dividendos, como também recuperação nas ações, dado de que hoje Banco Banrisul, o valor patrimonial dele fica ali de 25,12, tá? Dividido por esta cotação de 10 e 20, pessoal, podemos ter ali um potencial de valorização de 146% apenas para a Banrisul chegar no seu valor por ação histórico. E perceba que já teve momentos aqui que o mercado já chegou a pagar, né? Se a gente colocar aqui preço sobre valor patrimonial, que está aqui em 0,41, o mercado já chegou a pagar 1,2 preço sobre valor patrimonial para a Banrisul, tá? Com o mesmo lucro que ele reporta hoje. Agora que está operando aqui com desconto, ele está operando o mesmo nível em 2015, quando a ação estava ali cotada nesse mesmo múltiplo, tá? E em seguida o Banco Banrisul disparou mais de 100%, tá? Então perceba que eu acho que sim, o mercado está bem pessimista aqui para as ações brasileiras e eu acho que o Banco Banrisul está bem subprecificado. Se a gente pegar ali quando o banco era cotado em 2015, pessoal, olha só quanto que as ações subiram, tá? Colocando ali na lupa de 10 anos no tempo, tá? 5 anos no tempo, né? Porque para ter acesso aqui aos 10 anos, não sei se estou conseguindo verificar. Aqui, ó, a ação era cotada a R$4, depois disparou para essa faixa aqui, né, de R$25. Significa que quem comprou o Banco Banrisul quando ele estava cotado a 4 vezes lucro como está hoje, tá? A 5 vezes lucro na época, 0,41 vezes de valor de patrimônio, dividido por 4,65, multiplicou o seu capital em 437%, fora os proventos que recebeu, né, no período. Então,
437% aqui em mais ou menos 4 anos, proporciona uma rentabilidade acima de 40% ao ano, inclusive 40% ao ano, né? Para ser mais exato. Então perceba, pessoal, ações que estão aqui com patamar de preço bem oportunos podem proporcionar uma rentabilidade bastante interessante, tanto em termos de valorização como de bons pagamentos por mês, que já no período o Banco Banrisul pagou ali um provento de aproximadamente 10 a 12%, né? E agora o cenário tende a se repetir novamente, tá? Dado de que o banco está com uma precificação abaixo da sua precificação justa, tá? Se a gente pegar aqui o preço justo do Banco Banrisul, 22,5 vezes o LPA atual, que está ali em torno de 1,96, vezes ali o VPA, que está de 25,12, temos ali preço justo de R$ 33,00. Comparando com a cotação atual, o Banco Banrisul tem um potencial ali de valorização de aproximadamente 226%, tá? Então, realmente aqui a ação para valorização está absurdo de barata. Não é à toa que o lucro já está de lado já faz um bom tempo, né? E mesmo assim, o mercado já chegou a pagar múltiplos bem maiores para a Banrisul com lucro igual o que ele está reportando hoje. E se ele voltar a reportar no lucro de 1,3 bilhão, que era o que ele reportava antigamente, hoje o banco pode voltar a pagar, paga 50% de payout, 40%, 1,3 bilhão subtraído pela quantidade de ações que o Banco Banrisul possui, que fica ali na faixa de 408 milhões, 3,18 por ação. 3,18, considerando ali o LPA recuperado, tá? Que o Banco Banrisul recuperasse esse LPA antigo, 3,18 dividido ali por 2, temos ali 1,59 por ação, se o banco voltar a pagar 50% de payout, que ele já pagou num passado não tão distante, dividido por este preço de 10,50, teremos um yield projetivo de 15,1% caso acontecesse uma recuperação, né, no payout e do lucro do banco. Esse é o yield projetivo, tá? E ainda um potencial de valorização. No cenário mais pessimista de todos, o banco poderia ser pelo menos cotado pelo o seu preço sobre lucro histórico. Com o lucro ali que ele já reporta, de R$ 1 bilhão, o banco poderia ter 6,38, né? Dividido aqui por 408 milhões de ações, uma cotação de 15,63, que era justamente a cotação antes de toda a crise climática, que nem de fato afetou o banco, né? No caso, essa cotação aí já era a cotação dele com o patamar de lucro atual. Isso já poderia fazer a ação voltar, né, para 15,63, que era a ação há não pouco tempo atrás, né? 15,63 dividido por 10,20, poderíamos ter uma valorização de mais ou menos 53% apenas para a Banrisul chegar na sua precificação histórica. Então, olhem só como o desconto está alto, pessoal, aqui no Banrisul. Aqui o caso do Banrisul é bem extraordinário, tá? Porque mais que não seja uma empresa de tão excelente qualidade, o preço está tão barato que às vezes faz até sentido ter na carteira visando uma aposentadoria futura, né? Conseguindo um yield alto lá no futuro e ainda todo esse ganho de capital que a ação pode proporcionar no médio a longo prazo, já que está extremamente descontadas quando a gente olha os seus múltiplos de negociação, tá? Terceira ação aqui dessa lista, pessoal, que eu acho que também está muito descontada, é o Banco Bradesco. Perceba que até agora foi só banco, mas fiquem comigo até o final, porque uma dessas ações aqui, eu acredito também está muito barata e é do setor de commodities, tá? Bradesco, pessoal, o Bradesco está descontado e ele é o mesmo case do Banco Banrisul, tá? É um banco com uma rentabilidade mais baixa, porque tem um nível de inadimplência mais elevado, um risco de crédito maior, porque sua carteira é atrelada para pessoa física, né? Pequenas e médias empresas e varejo. Portanto, o Bradesco e também está bem subprecificado, tá? Olhando aqui para a valorização, ele pode surpreender, pessoal, porque, ó, veja, o VPA dele médio fica ali em 15,70. Se a gente dividir 15,70, que é o seu valor por ação médio, dividido pela cotação atual de 10,64, Bradesco poderia se valorizar pelo menos 47,55% apenas para chegar na sua precificação histórica, né, que fica ali de 15,50. O preço sobre lucro também está barato, dado de que o Bradesco tem uma perspectiva de recuperação do lucro ali para a faixa de 20 bilhões, tá? Então, o banco pode estar a 5,9 vezes lucro no preço atual. A média que o mercado pagou para a Bradesco fica ali na faixa de mais ou menos 11 vezes, tá? Se o Bradesco fosse cotado novamente por 11 vezes lucro, né? Basicamente 11,97, basicamente ele custaria 209 bi de valor de mercado, que dividido pela quantidade de ações que o Bradesco possui ali no momento, que fica na faixa de 10,64 bilhões, isso nos proporciona uma cotação de 22,50, tá? Se o banco for cotado pela sua média histórica. 22,50
dividido, né, ali 22,50, dividido pela cotação de 10,20, proporciona um potencial de valorização de 120% para as ações de Bradesco, tá? Fora o valor patrimonial que está barato, e também é um banco que pode proporcionar um bom retorno via dividendos, dado de que o quê? Dado de que o banco, se tem essa perspectiva de lucro subtraído pela quantidade de ações, o LPA, que a gente filtrou, né, 1,87 ali multiplicado, pessoal, multiplicado por 60% de payout, porque o banco já confirmou que pretende manter 60% do lucro, tá? Na distribuição de dividendos, consequentemente temos ali 1,12 por cada ação. 1,12 dividido ali pela cotação atual de 10,64 nos proporciona 10,5% de yield para os próximos 12 meses. E se a gente jogar ali um preço teto conservador, dado de que o banco é um pouco mais arriscado devido à sua carteira de crédito, podemos considerar 8% de prêmio de risco aqui, né? O que nos daria um preço teto de R$14, que nessa cotação que temos agora, nos proporciona uma margem de segurança de 31,5%. Então o banco está muito barato, pode se valorizar e ainda por cima pagar um excelente provento ali acima de 10% ao ano, tá? Por mais que está com uma rentabilidade medíocre, já tem ali perspectivas, por mais de forma lenta, de recuperação. E colocando aqui o preço justo na empresa, 22,5 vezes um LPA de 1,87 multiplicado por um VPA que está ali de 15,70, temos ali uma precificação justa de 25,70, que dividido por 10,64, isso nos proporciona um potencial de valorização de 141% apenas para a Bradesco chegar na sua precificação histórica conforme ali o preço justo, tá? O mercado de alta pode fazer sim com que o banco eleve a cotação neste patamar de preço, tá? O banco não, o mercado, né? Não que o banco eleve a cotação, mas sim o mercado. Bom, agora, pessoal, para você que ficou comigo até o final deste vídeo, eu quero lhe parabenizar, porque essa é a ação mais barata aqui dessa lista, pessoal, as ações da Petrobras, tá? Eu diria ali mais barata porque realmente está bem apelativo aqui o que a Petrobras, mas claro, lembre-se que o mais barato é associado a um nível de risco um pouco maior, tá? Se formos levarmos aqui mais barato por qualidade, eu acho que o Banco do Brasil e o Banco Banrisul seriam mais baratas. Mas, de fato, ali, a Petrobras não podemos negar. Lembrando que Petrobras é uma empresa cíclica, tá? Então já não vai esperar que você vai ter esse provento aqui de forma recorrente todos os meses, tá? Todos os anos, 21% de yield. Se fosse assim, eu venderia tudo e colocaria em Petrobras, tá me dando 21% ao ano só de forma de proventos. Não é, a rentabilidade aqui é de forma recorrente. Portanto, pessoal, ao olhar para a Petrobras, você já dá aqui um checklist na receita da empresa, tá? Já percebe que a empresa tem 70% de participação no mercado doméstico, tá? E participa ali, né, de exportações de petróleo para a China, Estados Unidos, Singapura e outros países. E perceba que, basicamente, 54% da receita da Petrobras está ali em refino, transporte e comercialização. E depois ali, os outros 39,4% está em exploração e produção de petróleo e os outros está em gás e energia de baixo carbono. Como o principal produto da Petrobras é o petróleo, né, o preço do petróleo cru, do barril do petróleo, a gente precisa acompanhar em tempo real como anda a commodity, tá? Perceba que, de fato, o preço do barril do petróleo na Petrobras tem caído ali de uma forma até que interessante, uma queda ali de 30%, né, frente à cotação antiga que o preço do barril do petróleo estava aqui em 2022, porque 2022 foi o pico para várias commodities na bolsa, né, e fizeram com que, de fato, ali a Petrobras fosse beneficiada em termos de resultado, tá? Olhando aqui, pessoal, eu acredito que sim. A Petrobras não é mais a mesma empresa, tá? Hoje ela está muito melhor, tem uma dívida líquida muito mais confortável, tem um ROI ali muito satisfatório, a empresa opera com um nível de ROIC satisfatório também, e se nós observarmos, hoje a Petrobras está bastante barata, inclusive tem potencial forte de valorização e de bons pagamentos de proventos. Colocando aqui o pagamento de proventos recorrentes aqui da Petrobras, ela já pode virar fácil para você, entre ali com a relação preço-lucro que a gente tem hoje no mercado, no caso ali de 5,57, tá? É a empresa pagando ali um payout porque ela paga 45% do fluxo de caixa na forma de proventos, tá? Consequentemente, podemos esperar um provento ali de 8% para a Petrobras de forma normal, tá? De 8 a 10% com que a empresa também está barata. Portanto, a Petrobras está bem parecida com a Sanepar, porque ela projeta um EBITDA incremental, né,
de 50 bilhões de dólares para os próximos anos, pessoal. E ela pretende pagar 100% desse valor integral na forma de proventos, né? Porque a empresa já está com uma reserva de capital gigantesca. Se a gente observar aqui em disponibilidades, vocês podem perceber que a Petrobras detém em caixa 77 bilhões de reais, o que arca tranquilamente com sua dívida, até porque a relação dívida líquida sobre EBITDA da empresa está muito satisfatória, tá? De qualquer forma, 50 bilhões hoje de dólares, com a cotação do dólar ali a 6,6, podemos presumir um EBITDA real de 303 bilhões, e ela pretende pagar isso em proventos até o ano de 2029, tá? 303 bilhões, subtraído ali pelo valor de mercado atual da Petrobras, que fica ali em mais ou menos 496 bilhões, podemos ter um dividend yield projetivo para 2029 de 61%, tá? O que já pode gerar ali um provento, pessoal, de aproximadamente fácil de 10 a 15% ao ano, tá? Então já gera ali uma expectativa de bons pagamentos, fora que hoje com a Petrobras projetando todo esse EBITDA no médio e longo prazo, a empresa também se encontra barata, porque se a gente utilizar a relação de EV sobre EBITDA, né, pegando aqui o valor de firma da empresa, que é o valor de mercado mais a dívida líquida, 740 bi de valor de firma. Subtraído pelo EBITDA projetado da empresa, temos uma relação de EV sobre EBITDA de 2,44. Petrobras chegou a negociar mais ou menos a 9 vezes EBITDA na sua média histórica, tá? Consequentemente, se 303 bi de EBITDA da empresa fosse cotada por 9 vezes EBITDA, né, teríamos ali um valor de firma de 2,7 trilhões de reais, pessoal. Olha só isso aqui, né? Menos ali, né, 244 bi de dívida líquida, tá? Consequentemente, 2,4 trilhões, né, de fato ali de reais. Se a gente dividir pela quantidade de ações, né, que a empresa possui, ou seja, vamos colocar aqui 2,4 bilhões, né, subtraído ali por 130, simulando ali que seja 13 bilhões, né, de reais, ou 13,4 bilhões. A empresa, vamos colocar aqui de uma forma recorrente, pessoal, ou seja, 2,7 trilhões de reais, tá? 270 bi, 2,7 trilhões de reais. Dividido pelo quê? Dividido por 13 bilhões, 130 milhões, né? 13 bilhões que é a base acionária da empresa. Poderíamos ter aí Petrobras a R$ 207 reais por ação para a empresa ser cotada a 9 vezes EBITDA, o que nos proporciona um potencial de valorização frente à cotação de 36,19 que está agora, de aproximadamente 473%, tá? Por isso que tem grandes bilionários posicionados forte na Petrobras, como por exemplo o Juca Abdala. E dá para entender, porque pessoal, hoje a Petrobras já é gigante, mas pessoal, com o EBITDA depreciado como esse, e um EBITDA incremental de 50 bilhões de dólares, se a empresa fosse cotada pelo seu EV sobre EBITDA médio, considerando esse valor provisionado, se ela não pagasse isso de proventos, poderia fazer a ação disparar isso. Mas vamos ser realísticos, né? Sem excesso de otimismo. Hoje o EBITDA dos últimos 12 meses da Petrobras está ali na faixa, né, de mais ou menos 72 bilhões a 73 bilhões, que já é um baita EBITDA para a empresa. Vamos pegar aqui no quadro para ver se a gente consegue verificar melhor. Olhem só, EBITDA da Petrobras, 231 bilhões, tá? Mesmo assim, a ação estaria muito barata, porque 231 bilhões multiplicado por 9 vezes, tá? Valor de firma menos a dívida líquida, a empresa poderia ser cotada por 1,8 trilhão de valor de mercado, que dividido por 13 bilhões nos dá uma cotação de R$ 141, reais, que dividido pela cotação agora de 36,19, temos um potencial de valorização de aproximadamente 290% se a empresa for cotada novamente para os seus 9 vezes de EV sobre EBITDA. E ainda por cima, um provento acima de 20 a 15% ao ano pode ser bastante interessante considerando esse provento extraordinário, enquanto que na sua normalidade ela pode pagar ali de 10 a 12%. Então por isso que eu acho que sim, Petrobras, por mais que é uma ação cíclica, tá? É uma empresa ali que fica no meu radar, porque nos indicadores atuais ela está muito barata. Portanto, nem tudo são flores. Se nesse meio tempo, por mais que essas promessas sejam muito tentadoras, se nesse meio tempo o petróleo desabar, eu acho que esse aqui é o único risco associado à Petrobras, isso aqui pode ir por água abaixo. Porque se o petróleo da empresa desabar, por mais que a empresa dê ter um custo de extração extremamente baixo, o custo de extração aqui por tonelada de ferro da Petrobras fica em torno de 35 a 40 dólares. Para a empresa começar a ter prejuízo, ela precisaria desabar o petróleo para ali na faixa de 30 a menos de 34 dólares o barril. Aí a Petrobras poderia ter prejuízo, consequentemente ela teria que usar boa parte do seu caixa para cobrir eventuais
despesas de estoques, eventuais investimentos, tá? Investir esquece, né? Se a empresa tivesse essa queda do petróleo e fosse para baixo do seu custo de extração, ela teria que usar esse caixa para ir alinhando ali seu estoque e poderia cortar o pagamento de proventos, o que não deixaria a ação muito barata. Então, a Petrobras é uma maravilha, eu colocaria em carteira, mas o único risco que eu fico com o pé atrás é se esse petróleo desaba, tá? Não sabemos o porquê que pode desabar, pode acontecer ainda mais que ela depende ali exclusivamente da China e de países ali que já não tem tanto um crescimento elevado. Brasil aqui 70%, perdão pessoal, falei China, tô confundindo com a Vale, 1000 perdões, tá? Me confundi aqui na análise. Ela possui exclusivamente dependente aqui do Brasil. O mercado doméstico pode desaquecer, a demanda pelo minério de ferro pode diminuir, né? E o preço do minério de ferro desabar, e aí a empresa poderia não estar toda essa barganha. Mas se o preço do minério de ferro se manter lateralizado com uma perspectiva ali de alta por curto prazo, eu acho que sim, todos esses cálculos que eu passei para vocês são válidos e eu acho sim que é uma baita oportunidade. Lembrando que nada se trata de recomendação de investimentos, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!